Leitura Bíblica de 21 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 4, versículo 1 a capítulo 6, versículo 11. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra, que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias pôs sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente às caldeiras. As pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Irão. Abiú ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá, e fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo, e as portas da casa do templo eram de ouro. Assim acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca, e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados, que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar, nem numerar, por causa da sua abundância.
Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam, por cima, a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram sem respeitarem as suas turmas, e os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até o centro, até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava de pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa em meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra, que falou: porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel.